Muito bem, vamos estar dando mais um início a mais uma aula de marketing. Eu sou o professor Dagoberto e hoje a gente vai estar dando sequência à nossa aula 6, técnicas de venda no marketing varejo. O tema da nossa aula de hoje é levantamento de necessidades no marketing, tá ok? Eu queria que a gente estivesse bem atento a essa questão, a esse tema, porque ele vai ser usado quase que em todos os nossos projetos para se construir uma campanha de marketing, tá ok? Então eu queria que a gente estivesse atento a essa aula, se quisesse anotar os tópicos, para você também se manter atenado para a prática que a gente vai ter nessa aula, tá ok? Então, continuando lá. Quais são os objetivos dessa aula aí, galera? Primeiro, compreender necessidades. O que seria compreender necessidades, galera? Definir e diferenciar, primeiramente, necessidade de desejo e demanda no marketing. Então, tem diferenças, tá ok? Então, a gente vai pensar lá. Qual que é a diferença de necessidade? O que é um desejo? O que é uma demanda? Quer dizer, né, dentro do marketing. Segundo, desenvolver habilidades de identificação. O que eu quero dizer com isso? Familiarizar-se com métodos de pesquisa de mercado, tá? Entrevistas e análise de comportamento do consumidor, busca do que realmente o produto pode oferecer, público-alvo, enfim, a gente vai falar de um monte de técnicas ou habilidades para desenvolver essa identificação de uma forma mais clara para que você possa realmente aplicar isso dentro da sua campanha de marketing. Tá ok? Alguma dúvida ou não? Tá tranquilo, né? 3 lá, aplicação de dados na inovação. Então, demonstrar como utilizar a análise de necessidade para guiar o desenvolvimento de produtos. Quarto, promover práticas e apreciação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai realizar alguns exercícios práticos de levantamento de necessidade e um cenário simulado. Então, esse é o objetivo da nossa aula hoje, que toda a nossa aula é feita para a gente chegar nesse lugar. Com técnica, tá? Lembrando que a gente está falando de técnica, que técnica é habilidade. A habilidade é desenvolvida com prática, com fazer mesmo, tá? Às vezes é escrever, às vezes é produzir um banner, às vezes é construir um cartaz, tá? Então, tudo isso, ele promove um aumento ou um esclarecimento das nossas técnicas de venda dentro do marketing. E, por último, aí, aumentar a consciência sobre o cliente, né? Enfatizar a importância de entender e atender às necessidades dos consumidores. Então, esses são os nossos 5 objetivos da aula de hoje, tá ok? Então, continuar lá. O que é necessidade no contexto do marketing? Alguém arrisca aí essa pergunta? Vou fazer esse levantamento. Alguém sabe o que é necessidade, mas dentro do contexto do marketing? Alguém poderia falar aí ou escrever no chat? O que acha que é? Bom dia! Tudo bom? Bom, Samuel? Tudo jóia? Qual que são as necessidades? Vou repetir a pergunta. Quais são as necessidades, mas pensando agora no contexto do marketing? Necessidade a gente sabe que é a falta de alguma coisa. Mas o que seria isso no contexto do marketing? Alguém mais tem mais alguma ideia sobre? Diferente do Samuel? Então, bora lá. Qual é a ênfase ou qual que é o significado de necessidade, mas no contexto do marketing? Lembra quando eu estou falando de marketing, eu estou falando de venda, promoção de um produto, eu estou falando de análise do produto, eu estou falando cliente, como eu falei na outra aula, análise do cliente, vendedor,
dentro desse contexto do marketing. Marketing, eu estou falando assim, é a venda de uma loja. Então, qual é a necessidade dentro do contexto do marketing? Por exemplo, para uma loja, para uma venda, para um vendedor, quais as necessidades? Vamos ver lá, para a gente ver rapidinho, para ver se necessidade, a gente pensa que é o seguinte, é uma carência percebida que leva o consumidor a buscar um produto ou serviço. Isso seria uma necessidade dentro do marketing. No marketing, entender essas necessidades é essencial para criar ofertas que realmente atendam ao público-alvo. Eu queria que você anotasse duas coisas que eu coloquei aqui. A perceber a necessidade do consumidor. Queria que você anotasse isso. Perceber a necessidade do consumidor. Entender a essência do marketing, que é o quê? Atender e entender o público-alvo. Atender e entender o público-alvo. Ou vice-versa, entender e atender ao público-alvo. Tá ok? Essa é a definição de necessidade dentro do marketing. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, galera. Eu vou vender, por exemplo, botão de camisa. Tá ok? Esse é o meu produto. Qual tipo de camisa? É uma blusa? É uma camisa social? Que tipo de botão? Não, eu vou vender um botão para uma blusa, dessas blusas de frio. Esses botões mais maiores. Que tipo de público vai comprar isso? É mais masculino, mais feminino? Qual tipo de blusa usa mais esse tipo de botão? Então eu vou fazer um levantamento. Automaticamente eu vou percebendo que meu público vai ser um pouco mais feminino, um pouco mais de idade, porque já é um público que realmente produz essa blusa em casa, seja de lã, seja dentro de uma costura caseira. Então eu vou definindo, né, tô dando exemplos de como definir meu público-alvo. E assim eu vou definindo o meu engajamento e o valor disso. Tem alguém que levantou a mão ali? Pode perguntar? Público-alvo. Público-alvo, tá escrito ali, ó. É entender para atender a demanda do público-alvo. Oi? Oi? Não. Funil de vendas é quando eu afunilo ele mais lá na frente. Aí eu vou entender geografia, aí é mais abrangente ainda as perguntas. Agora, por enquanto, eu só estou entendendo a necessidade do meu cliente. Mas a ideia é isso, é funil de vendas. Tá no caminho certo, é o funilzinho de vendas lá. Beleza? A gente vai chegar lá. Então, bora lá. Próximo. Diferença entre necessidade, desejo e demanda. Qual que é a diferença? Será que tem diferença? Vamos ver. Necessidade. Algo básico que o consumidor precisa. Um exemplo, um alimento. O cara está com fome, ele precisa comer. Então, automaticamente, eu vou buscar na minha campanha de marketing lugares estratégicos que esse produto vai ser melhor visibilizado e consumido automaticamente. Outro, abrigo. Quando eu estou falando de abrigo aqui, eu posso falar de casa, hotel, casa de aluguel, casa de temporada. Entende? Então, são necessidades específicas e imediatas do seu cliente. Eu tenho que pensar nisso. Qual que é a minha necessidade do meu cliente nessa região aqui, nesse portfólio aqui? Beleza. Segundo, desejo. Desejo é a forma como uma necessidade é expressada, influenciada pela cultura e personalidade. Um exemplo, desejo por comida gourmet. Agora, galera, essa necessidade, ela se afunilou. Ela se estreitou. Não quero comer qualquer coisa. O que eu quero agora? Eu quero uma comida gourmet ou eu quero
eu sou vegetariano e eu quero uma comida o quê? Vegetariana. Então eu vou procurar um restaurante que atenda a minha demanda. Tá ok? E por último, o que é demanda então? É a necessidade ou desejo que é respaldado pela capacidade de pagamento. O que eu estou falando de demanda aqui? Preço. Quanto que meu produto vai chegar em questão de valores? Entenderam? Se eu estou numa região mais nobre da cidade, automaticamente os restaurantes, as lojas, elas respondem a essa equalidade ou equidade ou equalização social. Então, automaticamente, as necessidades daquele público, elas também são específicas. Por exemplo, uma loja, ela não vai poder mais, até dentro do seu design visual, ela muda. O seu produto muda. Você entra numa loja dessa, por exemplo, se você já entrar numa loja chique, meio sem saber o que está acontecendo lá dentro, você fica até deslocado. Por quê? Porque ela é para um público específico. Entenderam, não? Bora lá. Entenderam qual que é a diferença aí? Necessidade, desejo e demanda? Tranquilo? Bora lá. Métodos para identificar uma necessidade. A gente vai usar muito isso. Que é para realmente construir lá o funil de vendas. A gente já está construindo, né? Primeiro, pesquisa de mercado. Como é que eu faço isso, galera? Primeiramente, eu vou pensar numa pesquisa quantitativa. O que é quantitativa, galera? Coleta de dados numérico através de questionários e pesquisas. Assim a gente permite uma análise mais estatística, mais dentro de números matemáticos mesmo. Tá? Então, por exemplo, o que é uma pesquisa quantitativa? Quantas vezes as pessoas, por exemplo, tomam um suco de laranja durante as refeições. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma coleta de dados, um questionário, uma pesquisa, pensando nessa coleta de dados, agora pensando em números. Então, cada 10 pessoas que almoçam num restaurante, 5 tomam suco de laranja. Pronto, minha coleta de dados ficou específica para isso. Isso é uma pesquisa quantitativa. Segundo método é qualitativa. O que é qualitativa? Coleta de dados descritivos, né, através de entrevistas e grupos focais, oferecendo aí um insight, né? Quer dizer, um flashback, uma opinião, buscando a opinião mais profunda sobre as percepções do próprio consumidor. Então, qualitativa. De 10 pessoas que almoçaram nesse restaurante, quantas ficaram satisfeitas? Sabe aquelas enquetes? Qual nota você dá para o nosso produto? Acontece muito isso em compras, no e-commerce, né? Quando você vai comprar alguma coisa no site. Tem as estrelinhas para a gente avaliar o produto depois que ele chegou. É 1 estrela a 5 estrelas. Isso aí dá toda a diferença para o teu produto. Tanto para valorizar o seu produto, quanto para desvalorizar. Tanto para subir o nível, quanto para baixar o nível. Tá ok? Então, 2 pesquisas aí, 2 metodologias de pesquisas. Quantitativa e qualitativa. Tá? Próximo. Entrevistas e grupos focais, que é qualitativa, né? O que seria isso, galera? Como é que eu faço isso? Essa técnica permite um contato direto com o consumidor, possibilitando uma compreensão mais rica e detalhada das suas necessidades e motivação. Então, por exemplo, você vai chegar dentro de um assunto, por exemplo, pode ser um assunto social, criação de filho. Então, você vai perguntar para a mãe o que ela prefere mais. Ter uma bolsa de plástico ou de pano para carregar as coisas do bebê. Você vai pegar, sei lá, 10 mães, 10
mães com criança de 1 ano a 2 anos, e você vai fazer essa entrevista. Então você vai fazer primeiramente quantitativo e qualitativo. Só que agora você quer não mais número, você quer a opinião real dela. O que ela entende sobre. Aí uma vai falar, não, eu prefiro de plástico, porque às vezes eu levo um pouco de líquido ali, eu levo a mamadeira do nenê, então pode ser que derrame, então eu prefiro que seja de plástico, material de plástico. Outra vai falar, não, eu preciso, ou eu prezo mais por uma de pano. Por quê? Porque ela é mais dobrável e ela encaixa melhor no carro, onde eu vou carregar as coisas, e eu tenho uma necessaire especial para levar essas coisas líquidas. Você vai perceber ou tentar buscar o dado agora da opinião do cliente. E qual que é a motivação dele para ele usar aquele produto. Tá ok? Isso é uma entrevista de grupos focais. Grupo de mães com crianças de 1 a 2 anos. Pronto, é um grupo que eu crio ali. Entenderam ou não? Bora lá. Análise e tendência de comportamento do consumidor. O que seria isso, galera? Primeiramente, monitorar as mudanças nas preferências e comportamentos do consumidor, que vai nos ajudar a prever as necessidades futuras. Então, essas análises, elas buscam objetivar, quer dizer, ela tem o objetivo de analisar as tendências. O que lá no futuro vai ser uma necessidade para as pessoas. Até para me atender uma demanda, às vezes, prevendo um futuro ali, quase. Tá ok? Isso no marketing é comum, galera. Mas isso é feito através de coleta de dados. Então, essas coletas de dados, elas servem para quê? Para a gente analisar as tendências do comportamento dos consumidores, né? Monitorar as mudanças. Será que as mães hoje, elas têm, por exemplo, não têm usado o carrinho para carregar as crianças, o carrinho físico? Será que elas têm usado aquelas bolsas que deixam a criança pendurada no peito? Qual que é a tendência no mercado? Daquela região, daquele público. Então eu vou ter que especificar tudo isso, tá ok? Indo para frente, aí que nosso tempo voa. Aplicação no desenvolvimento de produtos e serviços. Quer dizer, agora eu vou pensar como o meu produto pode atingir esse cliente. O que eu quero dizer com isso? Como as empresas usam esses dados para inovar, quer dizer, criar coisas, né? Para atender as demandas. Então, empresas utilizam as análises de necessidades para direcionar o desenvolvimento de novos produtos, garantindo que eles atendam as expectativas dos consumidores e se destaquem no mercado. Lembrando, galera, quem vai se destacar no mercado? Quem está mais antenado, quem tá coletando mais dado, quem está percebendo qual que é as necessidades realmente das pessoas, né? Então, esses insights, quer dizer, essas ideias, elas surgem a partir de coleta de dados, tá ok? Então, exemplos de marcas que se adaptaram seus produtos às necessidades do mercado. Por exemplo, a Apple, a Nike, são conhecidas por ser empresas ou basicamente produtos que sempre tendem a inovar o mercado, a entender a necessidade. Por exemplo, quando a Apple criou o iPad, ele era, na época, algo totalmente revolucionário. Porque ele não era um computador, ele também não era um celular. Ele fazia o trabalho de um computador, ele fazia o trabalho de um celular, mas ele atendia uma demanda específica. Ele estava pensando em portabilidade, ele estava pensando em recursos físicos de tamanho reduzido. Então, quer dizer, ele inovou o mercado. Como ele pensou isso? Através de pesquisa. Ele entendeu que a galera estava trabalhando cada vez, tinha que levar os seus recursos tecnológicos para o trabalho, às vezes para uma construção, para o engenheiro, às vezes o vendedor, ele tinha que atender, mas ele tinha que mostrar para o cliente ou para a empresa que a venda dele como se o iPad, né, não é tablet, o iPad, ele fosse um placar dispositivo dos próprios produtos que ele estava anunciando ou vendendo, ou a marca que ele estava produzindo. Então, ele entendeu a necessidade emergente e as tendências do mercado. Então, são
empresas que realmente são destacadas e notórias para entender e são empresas que realmente coletam muito dados, vocês vão perceber isso. E às vezes nem eles fazem muita propaganda. Repararam que a Apple e a Nike, elas não investem tanto em propaganda? Quem já reparou isso aqui? Por que será que eles não investem tanto em propaganda? Já tem uma clientela, mas eles prezam pelo quê? Pela qualidade. Eles sabem que quem comprar o produto deles não vai se arrepender. Então, eles garantem o produto dele. Então, essa garantia é uma necessidade, inclusive, do cliente. De você comprar um produto, às vezes, sem se preocupar se ele vai funcionar ou não. Se o meu celular vai travar ou não. Se o meu celular realmente ele é seguro. Se ninguém vai invadir o meu celular. Falando de segurança realmente digital. Então, quer dizer, eles basicamente investem em inovar os seus produtos. E sempre são coisas novas, sempre vai atender a demanda. Por isso que eles já criaram um posicionamento de mercado que as pessoas já entenderam o valor dessas marcas. Tá ok? Por quê? Porque eles fizeram pesquisas, eles tentam entender o que as pessoas precisam de fato dentro daquela tecnologia ou dentro daquele produto. Tá ok? Bora rapidão para frente? Alguma dúvida? Tranquilo? Bora lá. Hora da nossa atividade, galera. O que eu quero que você faça? Primeiramente, a gente vai criar um simulado ou uma simulação de levantamento de dados, né? Pensando no quê? Levantamento de necessidades para um produto. Então, primeiramente, você vai pensar em um simulado, não precisa ser real, tá? Você pode até, inclusive, pegar alguns dados que você já acessou, uma informação, uma notícia que você viu na internet, tá? Então, primeiramente, vai ter 5 minutos aí. Eu quero que a gente se divida em grupo de 3 alunos, de 3 em 3, ok? Rapidamente, tem 5 minutos aí pra gente se dividir aí em grupo. Bora lá. Vamos junto. A gente vai fazer essa atividade ainda hoje. Grupos de 3 alunos. Eles vão escolher o produto, que é o segundo ponto aqui, ó. Cada grupo escolherá um produto que é usado na escola. Então, esse produto ele tem que ser um produto comum e usado dentro da escola. Já escreve no caderno aí, galera. Qual que é o produto que vocês escolheram? Então, por exemplo, eu escolhi, sei lá, uma cadeira. Sei lá, vai escrevendo aí. Tem algumas dúvidas aí? Pode falar. O lápis, caneta, isso. Coisa que é na escola. Penso em coisas que são necessárias, né? Para a vida da escola. Caderno, lápis, borracha, o que mais? Beleza. Terceiro ponto, o que cada grupo vai fazer agora, galera? Vocês vão criar um questionário para identificar agora as necessidades do consumidor em relação a esse produto que você escolheu. Então, você vai fazer um questionário de levantamento de dados. Primeiramente, ele tem que ser quantitativo. Então, com quantas pessoas ou você pretende entrevistar? Então, ele tem que ser quantitativo, então você tem que pensar que depois dessa análise, e qualitativo, quer dizer, qual que é a opinião das pessoas com relação a esse produto que vocês escolheram. Vocês vão criar um questionário para identificar a necessidade dos consumidores em relação ao teu produto. Entenderam ou não? Então, beleza. Vocês têm aí 5 minutos para criar o questionário. Isso, vai criar um questionário. O questionário, geralmente, ele tem umas 10 perguntas, tá? Como é que eu faço questionário? Primeiro, eu levanto quem eu estou entrevistando, nome do entrevistado, quantos anos ele tem, aonde que ele mora,
Tal. Já são perguntas aí, são questionário, fórmula de questionário, tá? Aí eu vou pro meu produto. Vou perguntar um exemplo. Você conhece o produto tal? O que você acha do produto tal? Quantas vezes você já usou o produto tal? Vai fazendo perguntas, um questionário. Perguntas que você quer entender dentro da demanda, da necessidade da pessoa para com aquele produto. Por que ele precisa daquele produto? Então você vai fazer perguntas para chegar a esse conhecimento, a esse dado. Tá ok? Alguma dúvida? Entenderam? Então, bora, 5 minutinhos para criar o questionário. Beleza, galera, beleza? Bora aqui, olhou aqui rapidão. Galera, esse questionário, ele tem que ter aí umas 10 perguntas, tá ok? Inclusive, se você tiver com uma dificuldade de fazer ele, tem modelos na internet, modelo de questionário de pesquisa de produto dentro do marketing. Tem lá na internet alguns modelos, né? Mas o que eu quero que você, através desse questionário, chegue é o que eu quero saber das pessoas sobre esse produto, que vai fazer com que a própria resposta dessa questionário leve a necessidade ou o entendimento da necessidade desse consumidor. Tá ok? O que a gente vai fazer com isso, galera? Você vai fazer esse questionário, você vai distribuir esse questionário, cada grupo, para 5 alunos da escola responderem. Você vai coletar o dado dessa pessoa, só o primeiro nome. Nome, aluno, Pedro, ele tem 16 anos, ele mora no bairro, na cidade tal, no bairro tal. Ele está na 7ª série, ele está no primeiro ano, ele está no segundo ano. Quem que é esse aluno? Você vai identificar ele, tá? Aí você vai começar a fazer as perguntas. Você já usou esse... Aí você vai começar o questionário do teu produto específico. Já usou esse produto? Tarará. Você vai fazer uma enquete com 5 pessoas. Depois você vai fazer uma análise com o seu grupo desse trabalho. Esse trabalho ele vai durar mais ou menos aí
algumas semanas. Por quê? Eu quero que você crie nessa semana o seu questionário, colete esses dados durante a semana que vem, até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, você tem que estar com com esses questionários preenchidos, tá? E você vai postar uma análise do teu grupo com relação aos dados que você coletou lá no Classroom até semana que vem, depois que você coletou os dados. Todo mundo entendeu? Lá no Classroom vai estar a atividade bem explicadinha. E para finalizar, galera, tem alguns grupos que não apresentaram o trabalho. Lembra? Então bora lá, pode apresentar. Então bora lá, fala o nome e o tema lá, para mim já anotar aqui. Pode começar, qual é, Alexandre? Guilherme. Então vai lá, Guilherme, pode começar. Não vai dar tempo, né? Então vou fazer o seguinte, não vai dar tempo. O que a gente vai fazer, galera? Vamos deixar para comecinho da segunda-feira, pode ser? Só para finalizar a aula, então, eu queria só finalizar com esse slide aqui, ó. Queria que vocês prestassem atenção aqui rapidinho antes de ir embora. Inclusive vai te ajudar no trabalho. Nessa aula, o que aprendemos? Só um resumo. Enfatizar a importância do levantamento de necessidades como um passo fundamental na estratégia de marketing e vendas, né? Encorajar os alunos a praticarem essas técnicas em seus próprios contextos profissionais, no caso, no nosso trabalho também durante as nossas atividades, tá ok? Então, por hoje, essa vai ser a nossa aula. A gente nos vê na próxima aula com a atividade. Tenha um bom final de semana e até mais breve.